A graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus. Bom dia, meus amados irmãos. Como já foi falado, meu nome é Gerson, sou missionário. Obrigado, muito obrigado. Como é que eu inicio os slides? Tem que apontar para quem? Já apareceu. Como é que eu retorno? Aí. Sou missionário da ABA, uma organização social e missionária que tem como missão cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Você nos ajuda nos seguindo, também conhecendo mais da gente através das redes sociais, tem os endereços aí, @aba.brasil no Instagram, no Facebook, e também tem nosso site. Eu vou falar bem rapidamente da ABA, depois eu vou expor a palavra para os irmãos, ok? Nossa família já foi apresentada. Essa é toda a galera da ABA, né? Não está todo mundo aí, mas são missionários de toda parte do mundo. Tem canadense, americano, suíço, alemão, brasileiros. Homens e mulheres, famílias chamadas por Deus com essa missão de cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social em nosso país, em nossa nação. Nosso nome é ABA, que é a Associação Brasileira Beneficente Aslan, e também com o nome ABA, também o significado em aramaico, né, de Abba Pai, né, quando Jesus chama no Getsemane Deus, né, de Pai, querido Pai. Nossa história, vou passar, é muito longo. O que fazemos? Nós temos 4 áreas, né, desde intervenção, de trabalho diretamente na rua, com as crianças na Praça da Sé, trabalhos de prevenção para fazer com que a criança não chegue na rua e não saia das suas famílias, com trabalhos dentro das comunidades, né, tem a Casa Semear, aí tem todo esse laranja, né, Formigas, Boas Novas, Casa Esperança, a intervenção amarelo e o trabalho de proteção, que é o trabalho quando a criança já está numa situação em que ela precisa ser protegida. Seus direitos foram violados, ela foi tirada do seu lugar de origem, né, da sua família de origem, ela agora precisa ser protegida. Então temos a Casa Elohim, que é o serviço que eu sou um missionário lá, coordeno, é o serviço de acolhimento institucional na modalidade Casa-Lar, não é um SAICA. Tem 2 modalidades de serviço de acolhimento institucional. Tem o Pérolas, Santo Amaro e o Pérolas Jabaquara, que são os trabalhos que são de família acolhedora, né? Tem a família Quaresma, que adotou mais de 30 e tantas crianças ao longo da vida, né? E a Casa Girassol, que é um serviço de acolhimento lá no Piauí. Porém, está temporariamente fechado. Tem o trabalho de formação, que é a parte azul, que tem a Sólido, que é uma marcenaria, tem eu sei que o nome é ruim, Betis masculino e Betis feminino, mas é um trabalho que fica na Bahia, que acolhe os jovens que querem fazer faculdade, então é um serviço de tipo de república, né? E tem o Alicerce e o Espaço Elohim também, que são trabalhos de formação. Contexto social, já falaram bastante disso aqui, o número dos nossos acolhimentos, mais de 35 mil, estou tão feliz. Depois eu vou falar porque estou tão feliz. Tudo isso daí, estão 34.781 crianças em serviços de acolhimento institucional e familiar no Brasil. Mais ou menos 5% dessas crianças estão em família acolhedora. Maior motivo de acolhimento e de suas saídas de famílias de origem é negligência, abandono, violência e abuso sexual. Bem, para você ter uma ideia, o buraco é um pouco mais fundo. Na Inglaterra, num país de primeiro mundo, que tem 7 vezes mais crianças que a gente, eles têm 250 mil acolhimentos. Nos Estados Unidos, que mais ou menos tem o número de crianças que a gente, eles têm 450 mil acolhimentos. Por que a gente só tem 34 mil e pouco? É porque as crianças do nosso país não são ouvidas. Elas continuam em seus ciclos de vulnerabilidade e morte.
e elas não chegam no sistema. Mesmo porque se chegasse, o sistema não aguenta, não. Mês passado, a Prefeitura de São Paulo estava sendo processada pelo Ministério Público porque tinha criança dormindo no Conselho Tutelar. A gente está falando da cidade mais rica do Brasil, com 66 abrigos conveniados e 3 não conveniados. Nós somos um deles. Nessa situação. O buraco é muito mais fundo. Tem muito mais criança que precisa de um olhar de proteção. Tem reuniões, eu participo de reuniões com órgãos públicos, Ministério Público e etc., que dizem, eles falam para mim, Rogério, se a gente for acolher todo mundo que você está falando que está nessa situação, não vai ter... Mas doutor, não tem como fazer. Eu estou olhando para essa criança aqui. E a minha briga era que não era para desacolher a criança, aquele adolescente, porque ele ia voltar para uma situação terrível. E não, tem que desacolher. Porque essa linha, essa régua aí, tem que baixar mais. Porque se for acolher todo mundo que está nessa situação, não vai caber. Mas realmente essa é a realidade. A realidade, infelizmente, do nosso país. Essa é uma das casas da onde a gente acolheu uma parte das nossas crianças, é o riozinho, o esgoto, onde uma criança de 2 anos brincava. É uma área dominada pelo tráfico, que você, Conselho Tutelar, ninguém entra lá. Pela graça de Deus, o Conselho Tutelar mudou e entrou uma crente de verdade lá. E ela entrou, mesmo com o domínio do tráfico, ela tinha uma pilha de denúncias, eram denúncias e atrás de denúncias sobre esse caso. E ninguém conseguia, então, a gestão antiga não tinha feito o trabalho. E ela, mesmo com o desafio do tráfico, ela falou, e o pessoal falando, não, você não vai entrar aqui. Ela teve coragem, chamou a polícia, e entrou no lugar e acolheu as crianças e tirou elas da situação de quase morte. Então, o que a gente faz na Casa Elohim? Quando o pessoal pergunta, eles vão na escola, o que eles fazem lá? Não existem mais orfanatos. Tá? Agora, o que existem é abrigos. Popularmente falando de abrigo, linguagem técnica, serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. E o que a gente faz lá? A gente faz festa, muita festa. A gente comemora aniversário, para muitos deles, infelizmente, felizmente, é a primeira vez em tudo. Primeiro bolo, primeiro aniversário, primeira pizza, primeiro hambúrguer, primeiro McDonald's, primeiro tudo. Isso é legal e também é triste. Mas a gente festeja muito, a gente faz festa, tem muita pintura, tem visita de igrejas, tem muita brincadeira. Eles vão na escola, a gente faz lição, a gente ressignifica alguns momentos. Para alguns deles, a polícia veio num momento muito terrível, então a gente chama, às vezes, a polícia também para comer junto com a gente, para estar lá, para eles ressignificarem essa figura. Comemoramos a Páscoa, celebramos a vida de Cristo e a sua ressurreição. Primeiro cinema, primeiro cafezinho num restaurante. Fazemos compras com elas, às vezes somos convidados por restaurantes chiques para comer coisa boa. Isso é muito bom, essa parte é boa demais. Reuniões, primeiro óculos, esse menino vivia caindo, a gente colocou óculos nele, ele continuou caindo. E aqui piqueniques, adoramos piqueniques. Estamos perto da represa Guarapiranga ali, então, museu e etc. Mais ou menos do nosso trabalho, do nosso serviço. E eu queria expor a passagem de Mateus 17 com vocês. Capítulo 17, versículo do 1 ao 11. O tema da pregação é Deus Pai. Mateus 17, do versículo 1 ao 11. A minha versão é NVI,
e diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se e não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes havia ordenado: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Vamos mais um, mas eu lhes digo: Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Amém. Gostaria de fazer mais uma oração. Paizinho, assim proclamamos a Tua palavra, pedindo a Ti que Teu Santo Espírito nos conduza através dela e imprima em nós Jesus Cristo. Assim vem sobre cada um de nós, pois dependemos de Ti. Eu Te louvo e Te agradeço por essa casa, por essa igreja. Que o Senhor continue abençoando, ó Senhor, ó Pai, este momento e trazendo mais o Senhor, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra aqui em Mateus 17:1 diz que Jesus subiu com Pedro, Tiago e João em cima de um monte. Pode ser o Monte Tabor, o Monte Gebel, Germac, ninguém sabe ao certo onde é. Se existe um trecho bíblico onde você vai buscar estudo e comentário, o que mais tem certeza é esse. Ninguém sabe direito qual monte que é ao certo que Jesus subiu, nem sabe direito por que são esses 3 escolhidos, quais são... Jesus escolheu esses 3 para subir no monte, que era do círculo mais íntimo dele, nem do tempo que ele decidiu isso. E muitas das coisas o que acontecem aqui também é incompreensível. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Uma descrição de que Jesus estava brilhando, tanto sua roupa quanto sua pele. Lembra um pouco do que aconteceu com Moisés, quando ele esteve diante de Deus. Aqui é o próprio Deus se revelando aos discípulos, brilho e transcendência. Como exatamente é isso, mas eles dão algumas características: brilhante como o sol, incapaz de enxergar, incapaz de você olhar fixamente. Então, naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias. E aí a pergunta também: por que Moisés e Elias estavam ali? O que se diz e o que a gente acredita que era para encorajar a Cristo sobre aquilo que ele precisava fazer, que era subir no madeiro, que era sacrificar a tua vida. Moisés na figura ali da lei e Elias na figura dos profetas, encorajando a Jesus. Mas como Pedro, Tiago e João descobriram que era Moisés e Elias? A palavra não nos diz. Eu não sei se Moisés estava com um cajadinho, não sei se Elias estava em cima de uma nuvem, ou alguma carruagem, eles reconheceram.
né? Mais um ponto de humilhação para a gente, de não compreensão, né? É um momento cheio de incompreensões. Como é que eles reconhecem com Moisés? Eles falaram, a palavra aqui não está dizendo se Pedro falou, quem é esses daí, Jesus, que está aí com você? Né? Não tem essa pergunta aqui, parece que eles reconheceram, e diante desse reconhecimento do ambiente, do brilho, da luz, da transcendência, eu acredito a presença de Deus ali, esse momento de transfiguração. Pedro falou, esse negócio está bom demais, aqui vamos ficar aqui. Jesus, a gente vai fazer uma tenda para você, para eles, vamos ficar aqui. E acontece o que acontece muitas vezes comigo. Nas palavras de um pastor que eu gosto muito, e músico, Marco Teles, Deus não me respeita. Ele foi completamente ignorado. E enquanto ele falava, é o que diz, né? Enquanto ele ainda estava falando, versículo 5, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia. Então, mais uma vez, algo resplandecente, cheio de luz, aparece cobrindo, envolvendo, né? E dali sai uma voz. E essa voz, ele diz, este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam. Existe um comentário de Calvino sobre esse trecho. Ele vai dizer, a intenção de Deus era que os discípulos fossem acometidos de grande terror para imprimir mais indelevelmente no coração deles a memória dessa visão. Por quê? O que acontece depois de que Deus fala na nuvem? Eles ficam em estado de mortos no chão. A presença santa e magnífica deste Deus, a única coisa que gera no ser humano pecador a casa caiu. Eu vou morrer. Porque o que eu estou contemplando é muito santo. É muito reto. O padrão é muito alto. Eu não tem como, eu vou fingir de que estou morto aqui, para ver se ele passa e esquece de mim. Não tem como alguém que vê ou esteja na presença do Senhor de tal maneira, não esteja nesse estado, prostrado no chão como quem está morto. Foi necessário Jesus tocar neles e falar, está tudo bem, não tenho medo. Já foi tudo embora. Fica de boa aí. Vai dar tudo certo. Mas o que é tão importante? O que está envolto em tudo isso que é de tão importante? Que foi feito tudo isso para os três entenderem, compreenderem, escreverem, trazerem para a gente tanta coisa transcendente e tanta coisa para imprimir isso, como Calvino diz, indelevelmente nos corações desses discípulos e também para trazer a mensagem a nós. A mensagem do Deus que revela Ele mesmo. Né? E uma das coisas mais importantes sobre nós é quem é Deus para nós. Assim você vai viver sua vida. E Deus está se revelando, Ele está dizendo, este é meu filho amado. Ele não está dizendo que este é o filho que eu amo. Aqui o amor, no verbo original grego, ele não é um verbo, ele é um adjetivo. Ele é amado, é um título do Filho. O Filho, esse Cristo, ele é amado, é seu Filho. O título dele é que ele é amado pelo Pai. Brennan Manning, o autor de Evangelho Maltrapilho, ele vai dizer que a maior revelação do Novo Testamento é que Deus é Pai.
E quando ele revela o Filho amado, ele está revelando que ele é Pai. Mas este Pai, né, este Deus, ele chega nesse lugar. Este Deus que tem um Filho amado, né, que ele ama por toda a eternidade. O que Deus fazia antes de nos criar? Uma coisa que ele faz é amar seu filho. Né? É o que vai dizer, depois eu vou mostrar o texto que vai dizer isso. Que ele é o amor de Deus, que os olhos de Deus estão vertidos em amor a seu filho, principalmente, e não a nós. Seu maior amor não é para conosco. E isso é o incrível. Por que que então ele entrega seu filho amado por nós, sendo seu filho o seu maior amor? Porque justamente esse é o caráter de um pai. É o caráter desse Deus. Isso é sacrifício. Ele entregou aquilo que tinha de seu maior valor para nós, para morrer por nós. Em sua eterna vida, onde Deus Pai, Deus Filho e o Espírito coexistiam como um Deus só. E seu amor era perfeito e nada precisava. Ele não precisa da criação para expressar quem ele é. Ele não precisa, não, ele não seria mais Deus se ele precisasse de nós. Ele manifesta a sua criação como um transbordamento daquilo que ele é. Por que ele nos cria? Porque ele é transbordante, ele é rico em tudo, em sua bondade, em seu amor, tudo transborda, tudo ele quer dividir, tudo ele transborda, e é por isso, por causa deste transbordamento, porque ele acha bom, ele é bom demais. Ele nos cria, e porque ele é bom demais, e por causa do seu caráter, quando ele vê alguém oprimido, quando ele vê alguém em desvantagem, quando ele vê alguém em vulnerabilidade, isso por toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, ele vai manifestar e estender a tua mão. Assim como estendeu a tua mão a nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa manifestação de Pai também tem no Antigo Testamento. Né? No Êxodo, aí por todos esses textos, ele vai manifestar como ele é Pai. Êxodo, ele vai chamar Israel de meu primogênito. Ele vai chamar como um homem, em Deuteronômio, conduz seu próprio filho, como um homem corrige o filho, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. E vai por aí em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Muitas mais vezes, são mais de 200 vezes em que Deus é chamado de Pai, tanto por Cristo, tanto pelos apóstolos, tanto por Paulo e por outros. Mas eu vou pegar só um texto do Novo Testamento para a gente conversar. Em João 17, seria, depois você lê em casa, do 20 ao 24, esse é o 24. Diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então, essa é uma oração de Jesus na última ceia dele. A última ceia em João começa no capítulo 13 e vai até o 17. Começa com o lava-pés e vai encerrar com uma oração onde Jesus faz oração por 3 pessoas. Por ele mesmo, pelos seus discípulos que estavam ali, e na terceira parte da oração ele vai orar por nós. No versículo 20 ele vai começar a oração: eu oro por aqueles que crerão na mensagem através deles. Ele está orando por nós. E nessa oração ele vai pedir unidade. Pai, que eles sejam assim como eu sou um contigo. E depois no versículo 24 ele vai dizer: Pai, que os que me deste estejam comigo onde eu estou.
e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Até antes da criação do mundo, ele era o amado. E o desejo de Cristo, através do seu ministério da cruz, através daquilo que ele fez por nós no Evangelho, é que a gente esteja com ele e veja o que ele viu. E o que Jesus vê? A glória do Pai. Cristo deseja que a gente contemple a tua glória. E o que é glória? O que é glória de Deus? A glória de Deus é a sua beleza, é o caráter do teu amor, manifesto em cada família que é apresentada. A glória de Deus está no perdão, quando você perdoa o impossível. A glória de Deus está manifestada na terra no amor entre os irmãos. A glória de Deus está manifestada no nosso meio na medida em que Ele encarna, nós encarnamos como tua igreja, a tua palavra. A glória de Deus é a tua beleza. A beleza que o mundo conhece através da tua igreja. Encarnada. A glória de Deus é quando encontramos a Cristo e esse Evangelho de tal maneira que tudo vira perda. É aquilo que Paulo encontrou e viu e alcançou. Filipenses 3, de 7 a 11, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Grifo meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória de Deus, conhecer a Cristo ao ponto de que todas as coisas deste mundo viram perda. Conhecer a Deus e a Cristo até o ponto de que até as coisas boas, ministério, família, irmãos, todas as coisas diante do conhecimento de Cristo se tornam perda. Por Ele, meus irmãos, vale a pena morrer, vale a pena viver, vale a pena tudo. Mas que bom que Ele ama todas essas coisas boas e manifesta sua presença e sua glória através de todas essas coisas boas. Mas o Evangelho tem a ver com Cristo, com conhecer a Ele, com saber quem Ele é, com buscar a Ele. E o que o Brasil e nossas igrejas precisam é de pregação do Evangelho, é conhecer a Cristo. E na medida em que se conhece a Cristo, os órfãos vão sendo curados também. A igreja vai sendo sarada. Existe um ciclo maldito que entra pelo pecado em nossa vida. Desde o começo dos tempos. Em Gênesis 3, quando o ciclo ele começa com o pecado, a única coisa que ele vai gerar em nós é idolatria. Vai fazer com que nós percamos o nosso amor e a nossa virtude para com Deus. Nós nascemos como adoradores. Deus nos fez com o nosso DNA, nossa estrutura para adorar alguma coisa. Para adorar Ele no princípio de tudo. O pecado entra tirando isso. Nosso maior pecado, desde Gênesis, foi quando consideramos que Deus não era suficiente para a gente. E a gente resolveu incluir as coisas deste mundo.
A gente faz isso até hoje. O pecado, ele gera em nós essa idolatria, e a idolatria gera em nós insensibilidade para com Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo. Salmo 115, você tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Tornem-se como eles todos aqueles que o adoram, insensíveis. São incapazes de conhecer a Deus, de sentir a si mesmo e sentir a dor do próximo. Quando acontece alguma coisa ou algo terrível com alguém próximo, a única coisa que pensa é como tirar vantagem disso. Tira foto, posta a tragédia. A insensibilidade para com a dor deste mundo é uma consequência da idolatria, de um coração endurecido, que gera um inferno na terra. Isso em maneira macro. Pense em qualquer sociedade neste mundo. Qualquer sociedade, seja socialista, democrata, seja qualquer um, todos eles não são regidos por um rei justo. Eles sempre vão ser regidos por um pecador. Não importa quão crente ele seja, sempre vai gerar política, insensibilidade, um inferno na terra que gera sofrimento e que vai gerar, no final da sua linha, vulneráveis e miseráveis. Tanto em maneira macro quanto em maneira micro, quando a gente traz isso para as famílias. Quando tem um pai, quando tem uma mãe, quando tem um líder, quando tem igreja, em qualquer âmbito da sociedade, em níveis, quando há pecado, a idolatria, a insensibilidade, você gera uma situação de inferno na terra, que gera sofrimento e o final da linha gerar miseráveis e vulneráveis. Pessoas que sofrem por causa do pecado. Sempre gerando no final mais pecado. Um ciclo infinito de morte e destruição por causa do pecado. Mas graças a Deus o Evangelho nos alcançou. E com o pecado o Evangelho entrando, o amor a Deus entrando, o amor a Cristo e a revelação da sua glória manifesta na terra, gera em nós um coração adorador e adoração ao verdadeiro Deus. Essa adoração gera em nós, a Deus, e adoração não estou falando de música aqui, eu estou falando de sacrifício. A adoração no Antigo Testamento era sacrifício, era doação, era gastar grana, era gastar do seu tempo, era gastar do seu esforço, do seu salário, do tempo da sua vida para doar para Deus, um sacrifício. Nos tempos de hoje, eu estou falando de vida encarnada, de pagar preço por causa dele. Não porque você tem uma dívida para com ele, mas porque você foi impactado por essa glória. Porque você encontrou o Rei da Glória. Porque você encontrou o Deus da vida. Como gratidão, como resposta à cruz. E então isso gera adoração, um coração sensível, capaz de sentir a Deus, sentir a dor do próximo, que gera o reino de Deus. Mas esse reino de Deus também gera sofrimento. Jesus nos avisou. Quando vivêssemos seu reino, o mundo nos odiaria. Isso não vem sem preço, né, meus irmãos? Vem com muito luto às vezes. Vem com dor, nos rasga a alma. Viver a dor do próximo. Enche nossos corações de às vezes até perguntar, mano, será que a gente está fazendo o negócio certo? Só porrada. Mas que caminho você acha que os filhos do rei devem trilhar se o nosso próprio rei subiu no madeiro? Se não é carregar a cruz e caminhar.
Existem momentos em que a gente vai carregar, tem momento que é fazer festa, é para festejar, para banquetear, para se alegrar. Mas quando Deus nos chamar, e eu louvo a Deus por essa igreja, por ouvir tudo isso. Deus me trouxe aqui para me curar. Eu prego muito por aí, chamando para fazer isso. Muita gente ainda fala sobre orfanato. Não tem mínima noção do que é uma família acolhedora. Aqui já tem gente acolhendo. Pastor, parabéns pela pregação do Evangelho aqui. Isso é fruto do Evangelho na igreja. E que gera no sofrimento e na dor do crente que sofre por Cristo, família e amigos. Família, meus irmãos, e amigos. O que o Evangelho gera no final não é mais vulneráveis, não é mais miseráveis. O que o reino de Deus gera é uma grande família, é um reino de amigos. É um reino de amigos. O John Owen, ele vai dizer que a fonte, o propósito de todo o amor, e todo o amor na criação foi introduzido dessa fonte para oferecer sombra e semelhança dela, falando do amor do Pai. E eu quero lhes contar duas histórias. A primeira história é sobre... Eu mudo um pouco a história para proteger a pessoa. Mas ela passou lá na casa. Eu não vou contar a idade dela. Mas Maria deu 3 tesouradas em uma colega da escola. Ela fugiu da escola algumas vezes, fugiu do contraturno muitas vezes. 3 anos antes desse dia, ela tentou tirar sua própria vida no banheiro, com o chuveiro, a corda do chuveiro. Ela tem um suposto diagnóstico de transtorno de autoagressividade. Tem muitos episódios violentos contra si mesma. Passou por abusos, anos de abuso pelo padrasto. A mãe entregou aos cuidados do Estado e disse para ela: não vou deixar Maria estragar minha vida. Maria é violenta, constantemente briga com seus familiares e colegas. E depois de passar por 2 casas com a mãe, tentando colocar ela aqui, acolá, ela chega no acolhimento institucional. Quantos anos você acha que Maria tem? Estou falando aqui de uma menina de 5 anos de idade, gente. Ela fala isso sem tremer a voz, sem banalizando tudo que sofreu, sem chorar, como se fosse algo natural. Eu estou contando essa história porque essa dor precisa ser sentida pelo corpo de Cristo. Essas histórias, elas precisam ser choradas e lamentadas. O punho tem que se fechar. Joelhos têm que se dobrar em indignação pelos nossos órfãos. A voz precisa ecoar no espiritual em oração. O gemido do pequenino precisa ser ouvido pela tua noiva. Não é pauta de política do nosso Estado cuidar dos órfãos. A coisa mais anti-Deus que existe na terra é uma criança sozinha. Porque nós temos a revelação de um Deus que se revela como Pai. E Ele, em essência, é 3. Nos criou para ser 2, mas ser um só. Muitos membros, um só corpo. Toda a dinâmica de quem nós somos é a partir dessa essência da sua trindade. Uma criança sozinha deveria ser para nós
mais absurdo realidade nessa terra. Por isso que eu digo que de todos os vulneráveis, eles são os mais vulneráveis. Porque ninguém ouve. A criança pode viver em ciclos de anos de abuso e de vulnerabilidade sem perceber. Ela não liga para a polícia e fala, me ajuda aí. Dificilmente ela consegue pedir e sozinha sair da sua situação. Por isso que esse Deus, eu acredito que Ele ama tanto os órfãos. Por isso que Ele colocou, porque Ele é aquele que ouve e escuta o choro daquele que sofre, do oprimido. Por isso que Ele disse a Israel, nunca façam escravos. Porque se seus escravos me clamarem, eu vou vir descer para acabar com vocês. A tua igreja que conhece a revelação de quem Ele é, que conhece o Pai, o Abba Pai, o Filho amado, necessita, precisa lutar por essa causa. Porque essa é a realidade da esperança, quando a igreja dobra seu joelho. Aí tudo começa. Aí a carne dele começa a ser a minha carne, encarnado nas mãos e pés da igreja, cujo Cristo ama o pequenino através do seu povo. O Evangelho é a resposta a essa realidade, de todo aquele que sofre, a realidade das crianças brasileiras. O Evangelho é a resposta, porque quando você prega o Evangelho, aqui e acolá, mesmo sendo um adulto ouvindo, ele troca o seu ciclo de maldição por um ciclo de bênção. Eu escrevi os dois ciclos como maldição, mas esse é ciclo da bênção, tá? Desculpa. Ele troca o ciclo da maldição pelo ciclo da bênção, e no final também, quem é mais abençoado. Por quê? No ciclo da maldição, em todos os pecados deste mundo, quem mais toma pontapé na cabeça por causa do pecado é a criança. No tráfico, quem paga o maior preço são as crianças. Num divórcio, quem paga o maior preço são as crianças desse divórcio. Em todos os pecados da nossa sociedade, em toda dor, seja na venda de uma arma, no final dessa linha, quando morre alguém, no final quem mais paga o preço é uma criança. Mas também quando o Evangelho é pregado, quem vai sofrer as boas consequências deste Evangelho também é criança e adolescente. Ele vai se encontrar num ciclo novo de abençoador. Por isso, preguem o Evangelho. Falem dele. Preguem o Evangelho e vivam ele. E eu louvo a Deus porque tem muitos irmãos aqui vivendo isso. E por último eu quero contar a história de um menino que viveu 8 anos lá no abrigo. Ele chegou lá, essa história começa com 4 anos de idade, onde eu falo essa história com a permissão dele, por isso eu vou ser mais detalhado e claro. Ele está na rua, com 4 anos de idade, com a sua mãe, que é usuária, e ele fica nessa situação onde a mãe entende que ele não deve ficar e coloca ele com a avó, né, a mãe da mãe. Ele fica até os 7 anos com essa avó e essa avó falece. E então ele vai para a avó paterna. A avó paterna é muito violenta. Tem outras pessoas envolvidas, mas ela é muito violenta. Ele diz que aprontava muito mesmo, que era uma criança difícil. Na época que ele conta, eu falei que não era, mas ainda é. E na última vez em que ele apanha da avó, ele apanha com uma tampa de panela de pressão e dá na cabeça dele. A cabeça dele abre, ele sai sangrando de casa e foge para nunca mais voltar.
Ele fala, eu preciso fugir, senão eu vou morrer. Pega um ônibus, vai para o centro. E lá no centro ele vai procurar a mãe, com 8 anos e meio. Começa a rodear o centro, passa 4 dias lá na Cracolândia. Um morador de rua olha para ele e fala, esse moleque está sozinho, leva ele para a polícia e fala, esse moleque está sozinho. Né? Pela graça de Deus, ele não aconteceu nada na rua. Ele até fala que esse homem era Jesus na vida dele. E ele vai para um abrigo. E aí ele apronta nos abrigos. Ele é o terrorista. Ele vai, sobe no telhado, ele destelha os telhados, joga nos tios. Esconde a chave, pega não sei o quê, quebra isso, quebra aquilo, quebra os vidros. É o terror. Até que um dos nossos missionários, ele começa a passar de abrigo em abrigo. Um dos nossos missionários, o Delton, que já esteve aqui, ouviu falar dele, vai visitar ele. Fala, você não quer morar lá com a gente? Ele acha da hora, porque estão me mandando para lá e para cá, ele quer que mora com ele. Ele vai, decide ir. Quando ele entra na casa de Elohim, ele fala, não quero mais ficar, quero ir embora. Então, o Delton fala, já era. Aí ele tenta fugir, o Delton dá uma segurada. A primeira coisa que ele faz no abrigo é dar um soco na cara do missionário. Pá! E depois dá um chute na assistente social. Pá! O dedo dela é torto até hoje, da Beth. Até hoje o dedo dela é tortinho. Ela fala que sente dor. É diferente. Isso com 9 anos. E ele fica ali, ouve do Evangelho e começa uma oração na sua vida. Ele continua fazendo as coisas. E ele começa a orar, Deus, eu quero uma família. Eu quero uma família. E os anos foram passando. Eu entro em 2019, quando ele tem uns 14 anos. E aí, falando do evangelho para ele, e tal, tudo, tal. Acontecem algumas coisas tristes. Ele continua fazendo algumas coisas terríveis, tenta fugir, etc. E a gente sempre falando do evangelho para ele. Até que um dia apareceu um casal. E ele sonhou. Primeiro veio a ligação da vara. Então, tem um casal interessado nele, tal. Falou, tá bom, quando vai ser o encontro? Vai ser tal, vai ser primeiro... A gente vai falar para ele, os técnicos da vara iam falar diretamente para ele, em tal dia. Eu falei, tá bom. Então a gente não ia falar nada, porque senão não ia dormir. Né? Ele ia ficar no meu cangote dia e noite só falando sobre isso. Então, não vou falar nada. Mas ele sonhou naquele dia. Ele falou, nossa, eu sonhei, tio, que eu estava sendo adotado. Eu falei, sério? Verdade, glória a Deus. Né? E eu falei, nossa, esse negócio é de Deus, não é possível. Né? E aí ele foi para a aproximação, ficou mó feliz, não sei o quê, tal, chegou na aproximação, já estava uns 3 meses, já estava dormindo lá, depois de 3 meses o casal desistiu. E aí ele voltou para abrir, naquele estado. Né? Pergunta difícil. Você acha que Deus esqueceu de mim? Eu falei, não, né, mano? Mas por dentro eu estava, cara. E aí eu me lembro que ele começou um processo de depressão a partir daí. Ele passa por uma família acolhedora, depois passa por outra família acolhedora, e depois retorna de novo com 17 anos para o abrigo. E quando ele retorna para o abrigo, ele já nesse processo de depressão, ele sempre se auto-sabotando, né? Colocava ele no emprego, por viver anos dentro do abrigo, ele fala muito bem. Então, ele até conseguiu um emprego bom, mas ele se auto-sabotava em tudo, na escola, em tudo, porque no final do pensamento dele é que se eu tiver 18 anos e eu tiver que aprender tudo isso, significa que eu vou estar sozinho. Eu falava, né, para ele, não, a gente vai te ajudar, a gente vai estar junto, né, tal, tudo, mas ele não queria isso, ele queria uma família. Até então que, num certo dia, com 17 anos e pouco, ele teve uma crise muito forte.
E ele corre para a cozinha, pega uma faca e ele tenta tirar a própria vida. Eu fico com ele ali na cozinha cerca de 3 horas, segurando ele no chão. Eu, um outro missionário e a psicóloga. 3 horas, rolando com ele. Fala, larga isso, para com isso. Ele, não. Naquela loucura, ligando até para SAMU para vir, ninguém veio. Como sempre. E naquela briga, já chegando depois de 3 horas, eu exausto, que ele estava lutando. E eu sempre falei isso para ele, eu falei, mano, você precisa de Jesus, não precisa de uma família, cara. Você precisa de Jesus. Para com isso. Ah, você não sabe, você nunca foi. Eu falei, eu nunca fui. Eu nunca fui um órfão. Eu não sei o que você está sentindo. Mas eu sei o que Jesus fez na cruz. E aí ele ficava lá, a gente chorando, a gente dando bronca, a gente tentando contar piada, fazendo tudo para que ele saia daquele lugar de crise. Aí depois de 3 horas se acalmou, foi dormir. E no dia seguinte, tio, mudei. Mudou o quê? Não estou mais orando por uma fé, estou orando para Jesus entrar no meu coração, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas seu corpo não está doendo, não? Eu falei, não. Ele falou, não. Eu falei, moleque. O corpo ficou uns 3, 4 dias dolorido. E aí ele começou a repetir isso, porque o que ele repetia para mim todo dia era, tio, estou orando para uma família, mas ele começou a falar, estou orando para Deus entrar na minha vida. Passou uma semana, ele disse, tio, eu quero batizar. Eu falei, você tem certeza? Você lembra onde a gente estava semana passada? Você tem certeza disso? Aí ele falou, não, eu quero agora batizar, porque eu entendi agora, tio. Entendeu? Então vai na escola, tá? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente, naquilo lá, dei um gelo nele para ver se ele queria isso mesmo. Passou mais ou menos 1 mês e ele batizou. Eu falei para ele ir para o curso e ele foi, ele pediu para eu batizar ele, eu batizei ele. Eu falei com ele essa semana, ele deixou eu falar isso para vocês. Vocês fizeram parte disso. Vocês fizeram parte disso. 6 meses que ele ficou lá, ele ouviu do Evangelho. Eu não batizei ele sozinho, vocês estavam aqui porque ele frequentou aqui. Ele falou que foi muito amado pelo pastor e por vocês. Durante o período que ele esteve aqui. Vocês foram igreja para ele, e isso para ele foi um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas de Deus na vida de vocês. Michel batizou, Ele recebeu Jesus na vida dele. Celebramos com todos os missionários da ABA, com a igreja, com todo mundo, e vocês fizeram parte disso. Deixa eu te dizer que depois de 2 meses disso, com 17 anos e 8 meses, ele foi adotado. Deus não esqueceu dele. Um milagre. Porque ele perguntava para mim, você acha que ainda vou ser adotado? Eu falei, não, mano, vai estudar. Não, isso foi tudo que eu pensei, eu não falei, tá? Vai estudar, vai trabalhar, tem muita coisa para acontecer. E ninguém vai te adotar com 17 anos. É tudo que eu pensei. Eu falei, eu não sei, cara. Só Jesus sabe. Mas Deus é bom. Deus é muito bom. E por isso, muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por fazer parte disso, por apoiarem irmãos que fazem parte disso.
A igreja já tem tantas vertentes e de tantas maneiras já faz isso. Por isso eu tenho, acho que três pedidos aqui. 2 de arrependimento e 1 de encorajamento. O primeiro é que se você não conhece Cristo e a sua glória, se arrepende de seus pecados e venha conhecer a Cristo. Conheça Jesus Cristo e o que Ele fez por você. Você pode tomar essa decisão hoje, você pode tomar essa decisão hoje à noite, você pode pedir para os seus irmãos, pastores, amigos, líderes que estão aqui, para te ajudar nisso e nessa jornada. E conheça a Cristo e deixa Ele transformar aquilo que era inferno na terra em reino de Deus. Deixa Ele transformar a tua vida. Porque Ele é bom, Ele é muito bom. O segundo é para aqueles que não estão envolvidos com nada. Se você não está envolvido com nada, eu quero pedir para que você se arrependa também. Sirva a tua igreja. Sirva a sua comunidade. Pregue o evangelho. Faça discípulos. Se envolva. Não seja e não esteja no meio da multidão. Dá seu nome para ser um discípulo. Mostre os seus dons. Dá a cara a tapa. Sofra um pouquinho pelo evangelho. Você vai ver que é bom. É muito bom. Nós nascemos para isso, para sermos seus adoradores, para sermos sensíveis, viverem o seu reino. Você vai ver que através de você vai começar a fluir águas de rios de vida, para alimentar a gente, para trazer família, igreja, vida, amigos do reino. Se arrepende, porque estar entre a multidão, se escondendo, vindo só domingo na igreja, não, no final, como a outra multidão no evangelho, você vai negar Jesus. Você vai gritar: Barrabás, crucifica. Porque esse é o final daquele que não faz discípulos, daquele que não segue o ide do Senhor. Fazer discípulos, se envolver, ser discípulo é para toda a igreja, não é para o pastor, não é só para o casal Donizete, não é só para os líderes, não é para todo aquele que se diz seguidor do caminho, para todo aquele que é cristão. O chamado é para todos. Como você vai fazer isso? Isso é problema teu. Você vai se encontrar em Cristo. Pode pedir ajuda para os irmãos. Tem um retiro falando de dons. Se envolve. Sai da multidão. Se envolva, meu irmão. E o terceiro é para aqueles que estão envolvidos. Para todo aquele que tem servido a tua igreja. E eu quero dizer para vocês, muito obrigado. Dizer para vocês, continuem. Continuem. Como uma vela que se derrete no altar. Que nossas vidas sejam um sacrifício para o Cordeiro. Como adoração. Que nossas vidas encarnem quem Ele é, continuem encarnando. Por isso eu encorajo a vocês, meus irmãos. Sejam encorajados. Vivam o Evangelho, continuem vivendo o Evangelho de Deus. Em seus momentos, há momentos em que você precisa parar. E eu vou dizer para vocês que eu estou nesse momento. Em novembro eu comecei meu sabático, onde eu entrego a liderança da Casa Elohim para poder ficar bem. Chegou num ponto em que é o tempo do Senhor. Não que eu estou deixando a aba, estou ainda como missionário da aba, estou ainda tudo mais o serviço, estar tantos anos habitando na dor ali, trouxe algumas consequências, mas continua no seu devido tempo, seja encorajado pelo Espírito Santo e que você seja fortalecido em nome do Senhor Jesus.